A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 12 das lições bíblicas jovens, que tem como título Vem Depressa. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Sejam Firmes, Ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. E na lição de hoje, lição de número 12, penúltima lição do trimestre, estaremos comentando a lição Venha Depressa. Texto principal encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Resumo da lição. De uma das cadeias romanas, possivelmente acorrentado e esperando por sua execução, Paulo escreve a Timóteo e apelou para vê-lo depressa. O texto bíblico encontra-se na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versículo 1 ao versículo de número 9. Então vamos iniciar nossa lição de número 12. Vem depressa. Nessa lição nós estaremos encerrando, meus amados irmãos, as duas cartas pastorais que Paulo escreve a Timóteo. Observe que nós frisamos nesse trimestre bastante assunto da sua primeira carta a Timóteo, e agora estamos encerrando a segunda carta e a última lição, lição 13, ficou para a carta escrita a Tito. Como nós falamos em lições passadas, muito assunto que foi tratado a Tito, que foi levado também a Tito, já foi tratado nas cartas pastorais. Por isso, o autor não ficou repetitivo nestas questões, mas tratou de assuntos que estavam na primeira carta de Paulo a Timóteo, que Paulo escreve também a carta a Tito e tem algumas instruções semelhantes. Então, não é para ser repetitivo dentro das lições. Por isso, teve essa divisão de forma bem econômica, no caso, para que possamos entender bem as lições. E é isso que é o objetivo da Escola Bíblica Dominical. É estudar e entender o conteúdo. E quando formos falar da última lição, iremos certamente comentar sobre os pontos que foi falado já nas cartas anteriores e que não foram falar, e que o autor da lição deixa de falar na lição de número 13, porque foi um assunto já tratado. E a recomendação, tanto para Timóteo quanto para Tito, foram as mesmas. Então, meus amados irmãos, nesta lição nós vamos ver já, pelo que nós falamos aqui, pelo resumo da lição, que Paulo estava numa condição complicada e difícil, porque ele se encontrava preso. E ele preso escreve uma carta agora a Timóteo, nessa segunda carta a Timóteo, e tem um pedido, é que Timóteo venha vê-lo depressa. Por isso o título da lição, Venha Depressa. Entretanto, é nesta carta que Paulo entende que o seu tempo nesta terra está se findando, está se aproximando a sua partida. É justamente neste ponto que Paulo, e entendemos isso quando lemos a carta, está passando o bastão ministerial, está passando ali agora a incumbência para Timóteo prosseguir na proclamação do evangelho, porque ele tinha que continuar o serviço de pregação e a defesa do evangelho. Por isso, novamente, ele usa aquele termo que nós falamos em lições anteriores, conjuro-te. Ele usou esse termo lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Entretanto, na primeira carta, Paulo estava fazendo um apelo quando estava vendo ali a imparcialidade que era feita quando nós tratamos ali da questão dos presbíteros, ou seja, dos líderes da igreja, quanto à disciplina que tinha que ser aplicada também aos presbíteros. Agora, na segunda carta, não. A conclamação de Paulo agora visa dar uma incumbência missional a Timóteo, ou seja, é o tempo dele estar partindo. Paulo está partindo e ele entende isso. E chama Timóteo, fazendo esse apelo para que Timóteo entenda e compreenda, meu irmão. O apóstolo Paulo continua falando a Timóteo nessa sua carta e dá uma ênfase nas palavras escritas a Timóteo, que era que ele deveria ser incisivo
na pregação do evangelho. Por isso ele usa a expressão pregues a palavra. Isso tem a ver com zelo, o zelo que deve ter com o conteúdo escriturístico. Timóteo deveria preservar a essência da verdade revelada, apesar dos desejos dos ouvintes, porque os ouvintes não queriam ouvir a palavra, mas queriam ouvir afagos, coisas que massageassem os seus egos, meu irmão. Então, Paulo é bem incisivo e fala para Timóteo pregar a palavra. E entende-se disso, meu irmão, é que a pregação, a ministração da palavra de Deus, ela deve ser, meu irmão, sem mistura. Ela deve ser sem maracutaia. E é disso que nós sabemos, que quando há mistura, meu irmão, principalmente com elementos da intelectualidade humana, o que geralmente é feito para agradar, porque as pessoas fazem isso, usam a intelectualidade humana para agradar a vaidade dos ouvintes. E muitas vezes não só a vaidade dos ouvintes, mas a do próprio expositor da palavra. Isso nunca foi admitido por Paulo. Paulo sempre teve o cuidado de abster-se de palavras persuasivas de sabedoria humana, porque ele tinha um objetivo, era de que a palavra anunciada, a palavra de Deus, com a sua verdadeira essência, na sua essencialidade, como se deve ser feito, ele entendia que isso era que produzia fé no coração dos homens, e não a palavra misturada de intelectualidade que não produz, que essa produz uma fé superficial nas pessoas, porque apoia a exposição da palavra na sabedoria dos homens e não no poder de Deus. Os homens, meu irmão, eles não se sentem bem ao ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus confronta tudo aquilo que é praticado de forma deliberada, contrariando o que está escrito na palavra de Deus. E isso não é desde agora que isso começou, é desde os tempos antigos. Desde que o mundo é mundo, o ser humano ele se incomoda quando ele é confrontado com a palavra de Deus. No tempo de Paulo não era diferente. Por isso Paulo mesmo falava que os judeus, sabe o que os judeus querem? Eles querem sinal. Eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles querem sinal. Os gregos, eles não buscam a Deus, não buscam a sabedoria que vem direto de Deus, não. Mas ele busca a sabedoria dos homens, a intelectualidade. Paulo fala, olha, eu não tenho nem sinal para os judeus, nem palavra de sabedoria humana para os gregos, mas eu prego a Jesus Cristo e este crucificado, que é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Mas é poder de Deus e sabedoria de Deus para todo aquele que nele crê. A mensagem de Paulo era bem incisiva e por isso Paulo fala para Timóteo que Timóteo deve se posicionar diante dos seus ouvintes e pregar a palavra de Deus. Paulo dá o exemplo. Paulo mostra isso enfaticamente para Timóteo. E isto, meu irmão, é aplicado para os nossos tempos, para todos os tempos, enquanto a igreja estiver aqui na terra. Porque estão surgindo, meus irmãos, novas teologias por aí. E essas novas teologias, elas vêm para transtornar as doutrinas fundamentais das Sagradas Escrituras, com ensinos que estão manchados pela superficialidade, desprovidos do poder de Deus. E o mais trágico de tudo isso é o que Paulo previu, que eles iriam sim encontrar grandes público, porque era exatamente isso que eles querem, doutrinas para si, para suavizar o ensino sagrado das Santas Escrituras, meu irmão. Então existe tudo isso. Então não desconsideramos que a igreja tem o seu papel na sociedade de ministração, de pregação da palavra de Deus. Cabe à igreja. Entretanto, estão desvirtuando a essencialidade do evangelho
com coisas secundárias, com coisas periféricas. E isso nós não podemos tolerar. Nós devemos entender que a proposta da missão do Evangelho é a pregação, a valorização da pregação do Evangelho em primeiro plano. Em primeiro lugar está a libertação das almas aprisionadas pelo inimigo. Porque somente a pregação do Evangelho gera fé salvífica. É o que a Bíblia fala, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então alguém tem que falar. Porque se alguém ouve é porque alguém falou. E a fé ela vem pelo ouvir. Então deve sim ser anunciada a palavra de Deus, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque no tempo que Paulo escreve para Timóteo, existia ali pessoas que estavam rejeitando a sã doutrina. Por isso, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala bem disso. Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme os seus próprios desejos. E vão desviar os ouvidos da verdade, desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas. Paulo aqui está sendo bem enfático, mostrando que rejeitar as escrituras, ainda que apenas um trecho, é um perigo gravíssimo. Pois a palavra de Deus nos mostra que a Bíblia, ela é toda inspirada, divinamente inspirada por Deus. Isso não é que a palavra de Deus que deve amoldar-se, não é a palavra de Deus que deve amoldar-se às nossas preconcepções e desejos, não. Nós é que devemos renunciar a nós mesmos e mantermos-nos e submetermos-nos a ela. E Paulo, quando está escrevendo para Tito, ele está falando justamente, escrevendo a Timóteo, não é a Tito, aqui é a carta a Timóteo, escrevendo a Timóteo, está falando de forma enfática, para ele entender. E Paulo estava falando isso porque o tempo de partida dele estava se aproximando. Paulo foi uma das vítimas de um imperador chamado Nero, que até nós comentamos em aulas anteriores. Paulo possivelmente estava acorrentado, como falou-se no resumo da lição. Estava esperando pela sua execução. E ele escreve a Timóteo, pedindo para que Timóteo fosse o vê-lo depressa. Porque ele tinha consciência que a sua proximidade estava mais para a morte do que para a libertação, a liberdade. E ele fala isso para Timóteo. Timóteo, eu já sou oferecido em aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida, Timóteo, está próximo. Por isso, meu irmão, nós falamos na introdução desse trimestre que a carta de Paulo a Timóteo, a sua segunda carta, talvez se revele o Paulo mais humano. Porque Paulo vai usar frases como: o tempo da minha partida está próximo. Procura vir ter comigo depressa. Paulo fala: todos me desampararam. Isso está mostrando um homem sem nenhum tipo de arroubo, sem consciência, bem consciente, na verdade, da sua falibilidade. E isso não conflita, meu irmão, o fato de Paulo aguardar a volta de Cristo para o seu tempo, de maneira nenhuma. Porque esse deve ser o anseio de todo crente, é aguardar Cristo hoje. A qualquer momento a igreja espera ser arrebatada e encontrar o Senhor nos ares. É disso que as palavras sagradas nos mostram, que o cristão deve anseiar pela volta de Cristo a qualquer momento, e é isso que Paulo tinha. E Paulo passou a viver, meu irmão. Isso veio a produzir nele o entendimento de que o seu encontro com Cristo provavelmente não se daria por meio do arrebatamento como ele esperava e como nós esperamos. Nós esperamos porque estamos vivos. Esse é o desejo da igreja, é o anseio da igreja. Por isso Paulo vem e prepara a transição ao seu filho na fé chamado Timóteo. E por isso ele vem dar recomendações. Encoraja Timóteo, que era seu fiel cooperador. Está passando a tocha ministerial. E isso é um grande sinal de maturidade e convicção espiritual.
Paulo foi um líder extraordinário mesmo. Ele cumpriu seu ministério, cumpriu. Ele soube formar outro líder, soube formar. Ele deu oportunidade e espaço para servir, deu para todos. Já no fim da sua vida, teve a tranquilidade de comissionar os seus auxiliares, especialmente Timóteo, e dar prosseguimento na obra de propagação do Evangelho. E esse é um dos sinais da boa liderança, a transição tranquila. Paulo entendia isso e compreendia isso e agiu assim. Ele deixa o exemplo. O exemplo foi deixado por Paulo para que todos entendessem. E Paulo, encaminhando as suas palavras nesta carta, ele faz um forte apelo para Timóteo, que era que Timóteo tinha que vir ter com ele depressa, antes do inverno. O autor frisa bastante isso. Por quê? Porque naquele tempo, meu irmão, a indicação do tempo antes do inverno tem uma explicação objetiva, tem, porque naquela época as navegações ela costumavam ser interrompidas na estação do inverno. Por isso Paulo fala antes do inverno. Porque se você se atrasasse, o tempo da chegada de Timóteo a Roma seria prolongado em função do inverno, que estariam sendo suspensas as navegações marítimas. E Paulo diz: Timóteo, vem ter comigo depressa. E fala que ele tem uma necessidade para Timóteo levar sua capa, para Timóteo levar os seus livros e principalmente os pergaminhos. Paulo entende bem isso e pede essas coisas para Timóteo. A capa para suprir a sua necessidade física, o frio, porque o inverno estava chegando e a capa iria protegê-lo. Os livros traziam conhecimento desta vida, conhecimento intelectual, sabedoria comum, que é inerente a todos os homens, que alimenta a alma, os anseios, o desejo, as vontades. Mas ele fala especialmente os pergaminhos. Pergaminhos aqui, quando está falando especialmente dos pergaminhos, está se tratando dos escritos do Antigo Testamento e certamente alguns dos textos já que temos em mãos do Novo Testamento. E Paulo pede isso para alimentar também o seu espírito. Observe que Paulo aqui, ele cumpre, meu irmão, é um requisito que todo crente tem que ter. Tem que ter cuidado com o seu corpo, tem que ter cuidado com a sua alma e tem que ter cuidado com o seu espírito, porque a capa era para proteger o corpo, os livros seculares para desenvolver e alimentar a sua alma, ou seja, aprender conforme qualquer pessoa consegue, através dos estudos acadêmicos, dos estudos secular, sentado numa cadeira de escola, faculdade, universidade, você aprende. Começa ali a ser orientado, mas Paulo fala principalmente os pergaminhos, porque é a palavra que alimenta o espírito. O crente que tem o Espírito Santo de Deus e seu espírito ativo em um relacionamento direto com Deus, ele precisa alimentar o seu espírito, e a alimentação desse espírito vem da palavra de Deus. E Paulo entendia isso. Paulo compreendia muito bem isto. Entretanto, embora Paulo fosse o grande líder, uma pessoa que era tida, meu irmão, como exemplo, como uma referência à sua época, todavia passou por decepções com os seus liderados, porque quem exerce a função de liderança, meu irmão, ele também passa por decepções e frustrações, e é por aqueles que estavam ao seu lado para dar prosseguimento na obra de Deus, colocar o barco para avante, colocar a obra em prosseguimento. Mas Paulo teve decepções. Muitos líderes, meu irmão, influentes, sofrem terrível abandono quando deixam suas posições. Alguns liderados parecem ser muito leais aos cargos, mas não às pessoas. E é isso que acontece. Isso nós estamos falando da atualidade, ou seja, pessoas que estão ao lado
do seu líder, mas estão ao lado daquela pessoa enquanto tem uma posição de proeminência no ministério da casa do Senhor. Mas quando ele perde essa proeminência, ou seja, ele decepciona aquela pessoa ao qual estava trabalhando sobre a sua liderança. E isso aconteceu com Paulo. Paulo foi, meu irmão, deixado. Ele cita alguns nomes, como Demas, que durante a sua primeira prisão em Roma estava ao lado dele, de Paulo e de Lucas. Colossenses fala disso, 4,14. Entretanto, ele ama o presente século. Ou seja, ele troca as promessas de Deus, ele troca uma recompensa celestial pelas coisas deste mundo. Talvez pela perseguição, pelo sofrimento que estava ocorrendo. É o que Jesus falou, tem a semente que cai entre os espinhos. E quando cresce, é sufocada. Por quê? Pelas coisas deste mundo, deste presente século. E abandona a fé. É o que Demas fez. Outros cooperadores deixaram Paulo só. Paulo fala que na sua defesa, quando ele está ali em Roma, ninguém estava com ele na sua primeira defesa. Todos haviam desamparado o apóstolo. Provavelmente não era o tempo que nós vivemos hoje, que a comunicação acontece de forma instantânea. Era demorada a comunicação. Possivelmente alguns dos cooperadores de Paulo, os fiéis, estavam se deslocando a serviço da obra de Deus. E isso fica claro, como Paulo fala disso em 2 Timóteo 4,10, fala de Crescente e Tito. Fala do próprio Tíquico, que Paulo enviou para Éfeso, provavelmente para substituir Timóteo, e Timóteo vinha encontrar a Paulo. Mas o que se sabe, meu irmão, de forma concreta é o que Paulo deixou escrito, que na sua primeira defesa ninguém estava com ele. Entretanto, Deus não o abandonou. E tudo isso era a esperança que Paulo tinha, porque ele entendia que o homem pode abandonar o outro. O homem pode não dar tempo de chegar, como algumas pessoas até sugerem que Timóteo possivelmente não teve nem tempo de reencontrar Paulo. Mas de uma coisa Paulo tinha certeza. Era que Cristo estava com ele. Por isso ele fala, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, todos me desampararam. Mas ele conclui falando, mas o Senhor assistiu-me, o Senhor fortaleceu-me. Então, meu irmão, ele tinha plena confiança de que o mesmo Senhor haveria de livrá-lo de toda obra má e iria guardá-lo para o seu reino celestial. É o triunfo escatológico. É a manifestação, meu irmão, da sua esperança escatológica. A morte não seria o seu fim, porque os céus está esperando aqueles, meu irmão, que aguardam a volta de Cristo. Se Cristo voltar, glória a Deus. Se Cristo não voltar, ele sabe que vai estar com o Senhor. Ele sabe disso. Então, com a segunda carta de Timóteo, meu irmão, Paulo está anunciando o encerramento do seu ministério literário, cheio de fé e esperança. E passa o bastão ao seu fiel companheiro, amigo leal e amado filho na fé, desejando-lhe pleno vigor espiritual. Por isso ele fala, o Senhor Jesus seja com o teu espírito. Mas a conclusão do seu texto tem uma nota universal. A graça seja convosco. Amém. Paulo escreveu a Timóteo, mas também ele escreveu a todos nós. Então, assim, meu irmão, nós estamos encerrando a lição de número 12 das lições bíblicas jovens, que tem como título Venha depressa. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.